Oi gente, tudo bem? Eu sou Maria Clara, estou aqui a convite do Tiago, que é um irmão para mim, digamos, de oração. Frequentamos juntos a obra Shalom aqui em Montes Claros, no tempo que ele esteve aqui. E ele me mandou uma mensagem, já tem inclusive alguns meses, para eu partilhar com vocês a respeito da minha trajetória de estudos até aqui, né? Que foi um tempo relativamente longo, de pré-vestibular, de estudos, mas que foi também um tempo de muita formação. Bem, me apresentando direito, eu sou Maria Clara, eu tenho 23 anos. O dia que este vídeo está sendo gravado, eu estou no 5º período de medicina. Falta aí uns 3 anos e meio para eu formar. E o tempo que o Thiago esteve aqui, ele pôde tocar um pouquinho na minha história, na minha trajetória até aqui. Esse tempo do vestibular é um tempo muito difícil. Difícil porque a gente se sente numa incerteza. Mas eu vou partilhar com vocês que o Senhor, Ele é um Deus de promessas. E a medicina para mim foi isso, foi uma promessa de Deus que hoje se cumpre na minha vida, né? Ainda não sou médica, mas estou nesse caminho aí, esse caminho trilhado, sonhado por Deus. Não sei qual que é seu sonho hoje, qual é a sua profissão, o que Deus te chama, né? O Senhor, na minha vida profissional, Ele me chama a exercer a medicina, né? E isso foi uma promessa que Ele me fez muitos anos atrás. A medicina para mim sempre foi um sonho. Desde criança eu brincava de médica, e meus pais assim, não sabiam de onde que vinha aquela referência, né? Porque na minha família não tem nenhum médico, mas é algo que eu sempre senti, de cuidar das pessoas, de gostar de entender a realidade do outro. E aí, conforme eu fui crescendo, eu sempre tive essa certeza dentro de mim que eu faria esse curso. Só que quando eu cheguei no ensino médio, eu tive a dimensão de que, humanamente, é um curso muito concorrido, é um curso que muitas pessoas ficam muito tempo tentando. Isso gerou, de certa forma, em mim um sentimento de, talvez, incapacidade. Será que é isso mesmo? Será que eu vou dar conta, primeiramente, de passar e depois me manter, né? E aí eu fiz o vestibular no 3º ano, fui bem, mas não bem o suficiente para poder passar. E aí começou a minha jornada de 3 anos e meio no pré-vestibular. E aí, partilhando com vocês um pouquinho do que foram esses 3 anos e meio. Espiritualmente, eu sinto que foi um tempo em que o Senhor usou para me formar. Me formar na espera, na confiança, na fé de que Ele não é um Deus que mente, mas um Deus que cumpre as suas promessas. E foram muitos dias, sim, de estudo, de muito ânimo, mas muitos dias de desânimo também, de incapacidade, porque eu mais do que ninguém sei que esse tempo de estudos, tanto para fazer o Enem da primeira vez, quanto quando a gente já está um tempo no pré-vestibular tentando, é um tempo em que a gente se sente numa incerteza. Numa incerteza se a gente está no caminho certo, numa incerteza, né? Agora falando da parte espiritual, se é aquilo que Deus quer para nós, se, meu Deus, será que eu estou insistindo em algo que não é aquilo que o Senhor quer para mim? Mas também é um tempo de muita formação. Os estudos é um meio de santificação. E eu provo isso para vocês, digo hoje, que esse foi o meio que o Senhor usou para me fazer uma pessoa melhor, para me provar na fé, para que eu fosse mais madura. E hoje, olhando para trás, eu vejo que o quanto que isso foi importante. Não estou falando que vai ser a sua realidade, mas os estudos foi para mim e ainda é um meio de santificação. No tocar na vida dos outros, na escuta, na maturidade, no poder entender de fato o que o Senhor me chama. E você que agora está vivendo esse tempo, o Enem está chegando, essa reta final de estudos, eu sei que nosso coração fica ansioso e nós ficamos muitas vezes perdidos. A ansiedade é normal, tudo isso é normal. Mas maior do que tudo isso é a certeza de que o Senhor cuida de nós e que o nosso coração descansa nele e que o cuidado dele e as promessas dele se cumprem. Então fica aqui o meu desejo, a minha oração para que vocês consigam discernir, escutar a voz de Deus. Eu sei que vocês são novinhos, né? Muitas vezes, antes da gente formar, a gente se sente perdido do que quer, do que não quer. Aqui eu conto a minha história e falo que eu sempre soube o que eu quis, né? Tive os meus momentos de dúvida, mas era algo que eu sempre tive claro dentro de mim. Mas, se você ainda não sabe o que você quer, tá tudo bem. É um tempo de descoberta, aproveite esse tempo para estudar, para trabalhar. Se você não se vê agora dentro de uma faculdade, utilize esse tempo para você escutar também da voz de Deus. Se mantenha em oração e sabe que o Senhor será o seu sustento.
Não tenha vergonha nem receio de clamar a Deus para que Ele venha em auxílio dos seus estudos, porque esse também é um meio de santificação. Talvez seja um meio que Ele vai utilizar para te formar, para você se tornar uma pessoa mais madura. Então fica aqui o meu desejo, você faça um excelente vestibular, vocês que estão me assistindo, e descanse no coração de Deus, na certeza do auxílio dEle, e que Ele vem sempre em nosso socorro. E não se esqueçam, o Senhor é um Deus de promessas, um Deus de aliança. Inclusive, eu estou contando hoje esse testemunho, né, essa partilha diante de Jesus aqui no Sacrário. E quando eu vivi esse tempo de vestibular, de espera, né, esse tempo de formação desses 3 anos e meio, eu contava e falava com o Senhor que um dia eu testemunharia e falaria dos feitos dele na minha vida. Então hoje, contar isso para vocês também é uma forma de testemunhar os feitos de Deus, testemunhar tudo que Ele fez em meu favor e dizer que de fato Ele cumpre as promessas dele. Basta a gente confiar, esperar e fazer a nossa parte. Deus abençoe vocês, um beijo, foi um prazer.